sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão. Oi, Dani. Tudo bem? Passa para as amigas, Dani. Passa para as amigas assistirem a live de hoje. Oi, Ariadne. Tudo bem? Passa para as amigas, Ariadne. Convida as amigas para ouvir as mensagens de hoje, para a gente poder falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, como lidar, o que fazer. Oi, Dani. Vamos passar para as amigas, chamar as amigas, eu tô chamando também. Oi, Ariadne, boa noite. Convida as amigas, Ariadne. Ariadne tá em casa hoje? Não acredito. Não foi à igreja, Ariadne? Esperar um pouquinho, ver se mais alguém entra. Boa noite. Rezende, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda na nossa live de hoje. Nós vamos falar da vítimas das nossas próprias dores. Quem nunca passou por dores, quem não tem passado por dores, sofrimentos, lutas, e que tem nos prendido, né, como vítimas de tanta coisa, né, de tanta... Quando a gente fala em vítima, a gente pensa em tanta situação, né, em sequestro, quando prende a vítima, vítimas de palavras, vítimas de atitudes que nos fazem mal. Então aproveita, pega essa asinha aí, já chama as amigas para virem participar com a gente e ouvirem hoje um pouquinho da palavra, para nos dar paz, para que Deus nos ajude. Ariane Guedes, seja bem-vinda, Ariane. Seja bem-vinda na nossa live hoje, com o tema Vítima das Nossas Dores. O que Deus tem para falar com a gente hoje. Tanta coisa, né? Quem nunca passou por situações tão difíceis na vida? Traições, agressões. Oi, Adna, seja bem-vinda. Seja bem-vinda na nossa live. Já vão chamando as amigas, chamem as bonitas para participarem com a gente. Vamos chamando as amigas, aquela amiga que você sabe que está sofrendo, está passando por alguma coisa, ou já vem carregando alguma coisa já de algum tempo, já chama ela. Ah, legal, Ariadne. Oi, Adna. Ah, hoje não tem culto. Ah, legal. Deixa eu ligar aqui a câmera que eu tô botando também vou botar no YouTube também a mensagem. Esperar mais uns minutinhos pra gente falar, né, à luz da Bíblia, o que Deus pensa das dores, por que das nossas dores, por que dos nossos sofrimentos, por que dos abusos que nós já vivemos na vida, por que das agressões, por que das enfermidades, por que de tudo isso? Ou pra quê, talvez, né? Talvez algumas de vocês já devam ter passado. É difícil dizer quem não passou por algo tão difícil, ou que não esteja passando, né? Que nunca se perguntou. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Vânia. Chama as amigas para participarem da live de hoje com a gente, para a gente tratar das nossas dores, das nossas cicatrizes, das nossas enfermidades espirituais, emocionais. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Mulheres, né? Mulheres... A gente sofre, né, bonitas? A gente sofre, às vezes, até sem ter que sofrer, né? Isso é ser mulher, né? Oi, Vânia, boa noite. Vamos chamando as amigas, mais uns minutinhos pra gente começar. Tanta coisa a gente já sofreu, né? Traições, de amizades, de, sei lá, de tudo quanto é tipo de pessoas, de familiares,
né? De coisas que a gente jamais, pessoas que a gente jamais imaginava. Oi, Cris, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Cris. Tanta coisa que a gente passa, né? E essa noite eu vim falar de alguns personagens que a Bíblia mostra que passaram por tantas coisas também, porque a gente tende a achar que a gente é o que mais sofre. É o que eu costumo falar, né? A gente não pode diminuir a dor de ninguém, mas não significa que a nossa dor é pior. Quando a gente enxerga a nossa dor como o pior, a pior das dores, a gente se esquece de olhar para o lado, a gente acha que só é com a gente, né? E não é só com a gente. As dores vivem. Oi, Cris. As dores já vêm de tanto tempo. Traições, né? Situações que a gente passa, que a gente fica pensando, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Ou por que eu já passei por isso? Eu quis botar esse nome de vítimas das nossas dores, porque eu acredito que 90% das pessoas, eu não vou falar só das mulheres, das pessoas, têm carregado algumas marcas durante suas vidas. Marcas do abuso que o abuso causou, que a traição causou. Traição de família. A gente fala de traição, a gente pensa que é só com cônjuge, né, gente? Mas isso traição de amizade, traição de pai, de mãe, de qualquer coisa. Né? De um filho que acha que quem tem mais de um filho aí, às vezes o filho sempre acha, porque o meu pai ou minha mãe ama mais o outro. E às vezes não é nada disso. Tudo é a forma que a gente vê, que a gente enxerga, né? Então é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Bem, eu vou começar já, porque aqui a gente só tem 1 hora. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui. Então, o que eu peço a Deus sempre, ao Espírito Santo, é que traga as pessoas que precisam ouvir isso, que às vezes nem sabem que precisam ouvir, mas que vão sair dessa mensagem hoje curadas, às vezes, de coisas que nem imaginam. Então, se vocês já chamaram as amigas de vocês, vamos começar aqui. Quem nunca sofreu, né? Quem nunca passou por dores, quem nunca se sentiu vítima de algo. Eu fico até meio preocupada de falar, poxa, quem nunca se sentiu vítima, como se você e eu não pudéssemos sentir a dor. Eu e você, nós temos direito de sentir dores, de sentir tristeza. Eu sempre falo isso, a gente tem que parar com esse negócio quando alguém vem falar com a gente. Sabe quando um filho vem pra gente e fala assim, ah, mãe, tô passando isso. Ah, menina, deixa isso pra lá, isso não é nada. Por que a gente tem essa mania de chegar para as pessoas e falar, ah, isso não é nada, o pior que está acontecendo na África, né? O pior que está a pessoa passando fome. Por que a gente menospreza a dor do outro, né? Por que às vezes nossa dor é menosprezada? Ah, porque é só uma dorzinha de cabeça, mas é uma dor, é um sofrimento. A questão é o que a gente vai fazer com essa dor, se a gente vai carregá-la para o resto da vida, se vai carregar como estimação, né? O que vai surtir, qual efeito vai surtir na nossa vida? O que a gente vai fazer com tudo isso? É óbvio que o nosso Deus, ele não deseja causar dor para mim e para você. Jamais. Mas às vezes, as nossas escolhas causam dores para nós. Às vezes, avisos que a gente não quer ouvir acabam trazendo dores para nós. Muitos se perguntam assim, poxa, por que Deus permitiu aquilo, aquela catástrofe, aquele povo passar fome, aquela outra gente passar não sei o quê. Sabe, eu penso o seguinte, que a Bíblia fala que Deus tem propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo. E não cabe a nós, meros mortais, tão pequenos, ficar perguntando para Deus por que o Senhor permitiu isso. Sabe? Tem aquela frase no meio cristão, né, que se fala assim, mas por quê? Não pergunte por quê, pergunta pra quê. Eu confesso a vocês que às vezes eu pergunto por quê, porque às vezes nos vêm coisas que a gente se acha injustiçado, que a gente se acha vítima, né? Tenho certeza que vocês aí já passaram por situações que se sentiram injustiçados, que se sentiram vítimas. Como eu comecei a falar aqui, quando a gente fala de vítima, a gente fala de alguém que é aprisionado, que é um prisioneiro, sabe? Que é aquele que é que o menos que tinha que receber aquilo. Poxa, aquela pessoa passou por isso, aquela outra passou por aquilo, né? Mas por que a gente acha que a gente está livre? Por que a gente acha que com a gente não? Né? Obviamente, é o que eu tenho falado aqui com vocês, nós não somos sadomasoquistas, a gente não quer sofrer. Mas o próprio Mestre Jesus disse que no mundo teríamos aflições.
E aí, a gente, quando passa por elas, a gente tem que parar para pensar qual é a reação que a gente vai ter. Porque aflições, todas nós passamos. Pode ser que você, nesse exato momento, esteja vivendo uma aflição, né? Eu estou vivendo aflições. Quem não tem aquelas afliçõezinhas, né? A questão toda é o que nós vamos fazer com elas, né? Você sabe que eu acompanho algumas pessoas, discipulo algumas pessoas, converso com algumas pessoas, e essa minha caminhada, e olhando para mim mesma, me fez perceber que existe uma grande diferença em ser a vítima e vitimizar, se vitimizar. A gente já ouviu falar esse termo, né? Ah, fica se vitimizando. Por que eu tô dizendo para vocês que eu acredito que tem uma diferença? Porque vítimas são aquelas que não esperavam aquela situação. Não tinha por que elas passarem daquela situação, por aquela situação. Coisas do cotidiano, coisas da vida que às vezes vêm e a gente não percebe. Agora, o que a gente vai fazer com essa situação que nós estamos enfrentando? Nós vamos encarar, vamos entender que está passando por algo ou vamos nos vitimizar? Entende? E há um pouco tempo, eu conversando com uma pessoa, conforme eu falava com ela, o Espírito Santo falava ao meu coração, Deus falava ao meu coração assim, vocês não são vítimas, vocês não entendem isso, vocês são instrumentos muitas vezes. E é tão lindo essa frase que eu quero te fazer entender, foi por isso que eu vim essa noite aqui, para fazer você entender que muitas vezes nós não somos vítimas, nós somos instrumentos. E eu trouxe alguns personagens da Bíblia para mostrar que eles foram instrumentos, né, que passaram coisas terríveis e que eles não encararam aquilo como dó, como piedade, como... Eu trouxe poucos. Se a gente lê a Bíblia, a gente vê vários. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver pessoas que passam coisas piores do que a gente, né? Mas eu trouxe personagens da Bíblia para a gente poder falar à luz da Bíblia. O primeiro deles é o mais famoso, que a gente pode falar assim de pessoa que passou coisas terríveis, foi José. José lá do Egito. José, por causa de um sonho, acabou com a vida dele. Porque ele foi contar o sonho dele. Quantas pessoas têm sonhos e contam seus sonhos para quem não tem que contar, e uma palavra derruba a pessoa. E ela começa a se vitimizar. Entende? Ela começa a se vitimizar com aquilo. José, ele teve um sonho que a família inteira ia se prostrar a ele, né? Tudo já começou mal porque o pai, a Bíblia já fala que ele era o filho preferido do pai, já começou errado aí. Então ele já devia ser odiado. Então já começamos, vamos entrar na vida de José, se coloque no lugar de José, né? Ele não pediu para ser o filho preferido, o pai dele considerou ele o filho preferido. Então provavelmente ele já devia ser um menino odiado pelos irmãos. Entendem? E aí ele tem esse sonho, ele inocente, conta para os irmãos, conta para todo mundo, e fazem o que fazem com José. Se você conhece a história, se você não conhece a história, tá lá em Gênesis, depois você pode ler melhor. Os irmãos tramam tudo a ponto de vendê-lo, chega pro pai, diz que ele morreu. E se você vê a história de José, José passou coisas terríveis, terríveis. Ele foi preso, a mulher de Potifar deu em cima dele, que era o bambambam do Egito, a mulher dele deu em cima dele, ele, por ser fiel a Deus, ele não caiu em tentação, né? E a história vai andando, andando, e ele vai preso, coisas terríveis acontecem com ele. E é interessante que a história de José começa mal, começa terrível. Mas se você vê, ele acaba como governador do Egito. Ele acaba como governador. A história de José, ele passa por muitas coisas terríveis, não para ser vítima, mas para ser instrumento. Porque acaba tendo uma grande fome no Egito. E por José ser daquele povo, do povo de Deus, e viver naquele meio ali, e ser governador, ele pode alimentar os próprios irmãos, a própria família, o seu povo. Vocês entendem? José, você não ouve José, pelo menos você não lê. Eu me colocando no lugar de José, eu até acredito que em algum momento ele deva ter dado uma reclamadinha. Era ser humano, né? Você acha que ele ficou feliz de estar numa prisão, dos irmãos dele fazerem tudo o que fizeram com ele? Não ficou feliz. Mas ele podia ficar o resto da vida se lamentando. Não. Ele preferiu não se vitimizar. Ele foi uma vítima. Mas eu acredito que durante o caminho, por ele ter fé e buscar em Deus, ele entendeu que aquele mal dele... Oi, Madu, seja bem-vinda. Que aquele mal que estava acontecendo com ele não era para ele ser vítima, era para ele ser um instrumento.
Nós temos Moisés. Moisés, se fala muito de Moisés, que Moisés foi adotado pela filha de Faraó, aquela coisa toda. Mas olha só a história de Moisés, como é que começa. Tinha um rei no Egito, e o povo de Israel estava crescendo muito no Egito, crescendo muito. E esse rei ficou preocupado, porque como o povo de Israel estava crescendo muito, e eles eram muito fortes, eles eram escravos lá, e eles eram muito fortes, o rei ficou muito preocupado que aquele povo começasse a levantar uma guerra, porque eles eram escravizados, e o rei falou o seguinte, chamou as parteiras e falou, agora todo menino que nascer aqui no Egito vai ter que morrer. Você vai ter que matar, vai ter que morrer. E Moisés, aconteceu essa história com ele. Moisés foi um desse menino que nasceu. Então a gente ouve muita história de Moisés, que queriam matar os meninos e a irmã dele levou ele no riozinho e a filha de Faraó pegou e adotou ele. Mas vocês imaginem a história de Moisés por um outro ângulo. Moisés, depois de um tempo, ele descobre que ele não fazia parte daquele povo, que ele era um filho adotivo, que aquela gente não era gente dele. Mais à frente, ele começa a andar com seus irmãos, né? Com Miriam e Arão. E vocês imaginem ele parando um dia, isso não está na Bíblia, mas a gente está imaginando a vida de um ser humano. Imagine um dia Moisés sentado e pensando assim, caramba, eu poderia ter crescido com os meus pais, eu não cresci. Eu poderia ter crescido brincando com os meus irmãos, eu conheci meus irmãos, eu já era adulto, né? Então, assim, é uma parte da vida de Moisés que a gente não para pensar. Se você, de repente, já conheceu alguém que foi adotado, que cresceu na família, numa família que não queria ter crescido, porque depois, mais à frente, Moisés se volta contra o povo do Egito para o quê? Libertar o povo que era o povo dele. Você imagina Moisés pensando, caramba, eu devia ter crescido com os meus pais. Imagine se Moisés, quando Deus falasse com ele, chamasse Moisés para libertar o povo, Moisés pensasse assim, não, meu Deus, eu não posso porque eu sou muito vítima, eu não tenho forças para poder ajudar ninguém agora com os meus problemas, por causa dos meus problemas, entende? Mas Moisés, ele podia ter pensado assim, nossa, não, a minha mãe não lutou por mim, a minha mãe me entregou, a minha mãe me jogou no cestinho, mandou minha irmã jogar no rio. Porque é isso que a gente faz quando a gente está com problema. A gente começa a se vitimizar, a gente começa a pensar coisa que não tem nem cabimento. A gente começa a ver coisa que não tem. A gente começa a achar que o problema é maior do que... Porque a gente fica cego. A gente para de ouvir, a gente não enxerga. Eu já contei um testemunho aqui, lá no YouTube também, no meu canal, quando eu perdi a Alice na loja Havan. Ela me gritava, mas eu estava tão apavorada com aquilo, com aquele sumiço, que eu não via nada, eu não enxergava nada. Então Moisés poderia ter falado para Deus, Deus, não, eu não sou a pessoa apropriada, porque eu fui abandonada pela minha mãe. Minha mãe podia ter lutado comigo, me escondido, né? Ele podia se vitimizar, mas não. Ele entendeu que toda aquela história foi preciso acontecer, não porque ele era uma vítima, ele era um instrumento. Vocês entendem? O povo de Israel, ele fazia parte do povo de Israel, ele acabou parando dentro da casa do faraó, conhecendo tudo aquilo, e mais à frente ele foi aquele escolhido para libertar o seu próprio povo. Ele não era vítima, ele era instrumento, assim como José. Eu trouxe outra história também de Noemi. Se fala muito de Ruth, né? Mas, que era moabita. Mas eu ouvi falar da Noemi. Porque o nome do livro é Ruth. Mas essa história só é possível por causa de Noemi. Por causa de Noemi. Onde Noemi era casada, tinha 2 filhos, e teve uma grande fome ali onde ela vivia. E o esposo dela pegou ela e foi lá para um lugar chamado Moabe, e vamos para lá porque lá tem comida, lá tem tudo que a gente precisa, e abandonou a terra dela, porque estava passando fome. Noemi chegando lá, primeiro, eles saíram da sua terra para buscar sobreviver. Eles não tinham o que comer ali, né? Então, o que eles pensaram? O esposo pensou, não, Noemi, vamos embora que a gente tem que sustentar essa família. E aí, eles foram embora buscando solução. Chegando lá, Noemi perde o esposo. Primeiro de tudo. E aí, eles vão para um lugar, né, para uma outra cidade que não era uma cidade do seu povo. O povo lá, né, que eles eram moabitas, eles eram povos idólatras. Eles não buscavam a Jesus, eles não acreditavam em Deus. Eles não adoravam a Deus, eles eram idólatras. Então era totalmente da visão de Noemi. Chegando lá, os filhos de Noemi casam com 2 moabitas, que eram totalmente
contrária à crença deles. Eles acreditavam no Deus de Israel. E eles vão morar no lugar. Então eu quis trazer a história de Noemi, porque o livro é de Ruth, mas tudo é possível por causa de Noemi. Aí a Bíblia fala que eles casam com essas duas mulheres, que não eram do povo de Israel, que eram moabitas. 10 anos depois, eles morrem. Vocês imaginem. Noemi se vê sozinha. Sozinha, com suas duas noras. Se você conhece a história, ela sai daquele lugar, ela pensa, vou voltar para minha terra, porque eu fiquei sozinha aqui, o que eu vou fazer aqui? E aí suas duas noras vão com ela no meio do caminho, a órfã, que era uma das suas noras, decide voltar, não queria sair de lá, e Ruth decide acompanhá-la. Obviamente que Ruth era uma mulher maravilhosa, ela quis acompanhar a sua sogra. Ela quis acompanhar a sua sogra, né? E ela vai, e ela diz para Noemi, agora o seu Deus é o meu Deus, a sua gente é minha gente, a sua terra é minha gente, é minha terra, e ela vai. E nesse lugar, quando elas voltam, Noemi que começa a mexer toda a situação para Ruth não ficar solteirona, entendeu? Porque até hoje, em alguns lugares lá do Oriente, você ser viúva, você não pode ser viúva, você tem que casar com alguém. Então você casa com um parente mais próximo, hoje não mais dessa forma, mas naquela época, a Ruth tinha que casar com alguém mais próximo. Noemi podia, olá Marilza, seja bem-vinda. Noemi podia falar, não, Ruth não vai casar com mais ninguém, porque ela era casada com meu filho, agora a gente vai carregar esse luto pro resto da vida, como tem gente que carrega o luto pro resto da vida. E Noemi podia falar, não, eu sou uma vítima disso tudo, nós saímos para buscar alimento, para sobreviver, eu perco meu marido, eu perco meus filhos, como assim? Mas Noemi não, eu vejo Noemi como uma mulher muito sábia, já devia ser de idade, uma mulher sábia, que falou, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar a minha nora sozinha, eu tenho que dar continuidade na linhagem, eu não posso parar por aí. E se vocês conhecem a história, é a Noemi que ajuda a Ruth a ficar com Boaz. Noemi chega e fala, ó, vai tomar um banho, vai ficar cheirosinha, vai lá. Noemi vai catar espigas, né? A história conta isso, que Noemi vai catar espigas. Noemi não, Ruth vai catar espigas. E ela volta falando de um moço, que era o dono ali do lugar. Noemi descobre quem é. Você vê que Noemi descobre quem é. Ué, mas aquele lá, peraí, ele é da linhagem, você pode casar com ele. Noemi, ela não ficou se vitimizando, ela poderia ter voltado para a terra dela e ficar pro luto dela pro resto da vida, e olhando torto para todo mundo, de cara fechada para todo mundo, porque eu sofri muito, porque eu fui para longe, cadê esse Deus que não me ajudou, me mandou para uma terra estranha, e lá eu perdi meu esposo, perdi meus filhos, fiquei sem ninguém. Não. A gente vê Noemi como uma mulher agradecida. Poxa, Deus, eu perdi aquilo lá, mas o Senhor me deu minha nora, que me acompanhou, que cuida de mim. Vocês entendem? Então, são personagens que têm tudo, que tinham tudo para se vitimizar, mas eles resolveram não se vitimizar. Eles resolveram que eles não eram vítimas, eles seriam instrumentos. E se você estudar bem a história de Ruth, Ruth casa com Boaz e tem um filho, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu achar aqui na Bíblia rapidinho. Aqui, ó. Ruth tem um filho que se chama Obed. Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. Olha que coisa interessante. Olha que instrumento Noemi foi. Noemi, cara, olha só, como eu falo, se a gente ficar se vitimizando a vida inteira por causa das nossas dores, a gente perde tempo. Porque Deus quer usar a minha vida e a tua vida para alcançar pessoas, sabe? Para trazer solução para os problemas. Noemi, sem querer, trouxe solução para o meu problema e para o seu problema. Sabe por quê? Porque Ruth teve um filho, que teve o outro filho, que teve o outro filho que era Davi. Quem é da linhagem de Davi? Jesus. Se a gente for na genealogia, Jesus é da linhagem de Davi. Por isso que ele é chamado filho de Davi. Porque ele é da linhagem de Davi. Vocês entendem? Se Noemi ficasse se fazendo de vítima, talvez, eu não vou falar que não teríamos, né? Óbvio que Deus faria de outra forma. Mas vamos botar se isso acontecesse. Se Noemi ficasse se vitimizando com os problemas, com suas dores, tá? Será que Jesus viria da onde? Entende?
Jesus veio da linhagem do bisneto, entende? Olha que coisa demais. Então eu trouxe para vocês José, que por causa de tudo que ele viveu, ele virou governador. Será que se José lá no começo ficasse se queixando, ele teria virado governador? Teria ajudado sua gente muitos e muitos anos depois? Talvez não, porque ele não se via como vítima, ele se via como instrumento. Moisés, se ficasse vitimizando, porque eu fui largado, minha mãe não me quis, eu podia ter crescido com meus irmãos, blá, 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 blá. Será que ele seria libertador do povo de Israel, do povo que estava lá sendo escravizado no Egito? Será que ele seria o libertador se ele ficasse se vitimizando? Será que se eu e você ficarmos nos vitimizando com os nossos problemas, com coisas que às vezes a gente carrega lá de trás, a gente vai poder libertar vidas? Claro que Deus através da gente. Será que seremos instrumentos para libertar vidas? Entende? E terminando todas essas figuras que eu trouxe, que são poucas, perto de todas as outras que a Bíblia fala, nós temos o nosso Salvador, que é Jesus. Jesus que não precisava vir, tá? Que estava no trono de glória, não precisava vir por mim e por você, andou, sofreu coisas terríveis, podia ter falado o quê? Não, Deus, desculpa. Podia ter parado no meio do caminho, Deus, desculpa. Não, esse povo não quer nada comigo, esse povo, sabe, uma hora me quer, outra hora não me quer. Jesus podia ter ficado se vitimizando, sabe por quê? Porque ele era 100% homem também. Ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Quando a gente fala que ele era 100% homem, significa que ele sentia o que eu sinto e o que você sente. Significa que ele sentia fome, que ele sentia sede, que ele sentia triste. A Bíblia fala que ele chorou quando perdeu o seu amigo Lázaro. Entende? Jesus, ele poderia, como ele era 100% homem, ele poderia ficar se vitimizando e falar, não, eu não vou não, desculpa Deus, desculpa pai, mas eu não vou, não dá não, porque tá sendo muito duro aqui, esse povo não quer nada, esse povo é muito desobediente. Vocês entendem? Olha a importância desses personagens da história pro povo, pras vidas, pras pessoas. O que o Espírito Santo, que Deus fala pra mim e pra você nessa noite? Você tem duas escolhas: ser vítima ou ser instrumento. Eu não sei o que você já passou, eu não sei o que você tá passando, eu não sei o que você vai vir passar. Eu sei que talvez você tenha passado coisas difíceis e que você às vezes se vitimiza, que você acha que você é injustiçado, que você pergunta onde é que estava Deus que deixou passar por tudo isso, onde é que ele estava, por que ele me deixou viver. A Bíblia fala de coisas encobertas, tem coisas de Deus que a gente não entende. Mas olha esse versículo muito interessante que eu até anotei que, em Provérbios 16:4. Diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Ele faz tudo com um propósito. Então assim, se você até hoje achava que você era uma vítima, eu quero dizer pra você que você tá nessa live aqui porque o Espírito Santo diz pra você essa noite que você não é uma vítima, você é um instrumento. A Bíblia fala que o Senhor não nos dá nada além do que a gente aguenta. Falando nessas palavras mais simples, de uma forma de você entender. A gente ouve isso lá fora, mas isso é bíblico. Deus não dá nada além do que eu e você podemos carregar e suportar. E aí eu quero que você traga à sua memória coisas que você suportou e que você está suportando, para você entender como você pode ser forte. Eu sei do que eu falo porque eu já vivi coisas terríveis e vivo às vezes porque eu não estou livre. Entende? Mas quando a gente entende que a gente não é vítima, que nós somos instrumentos, porque existem tantas pessoas precisando ouvir de mim, de você, o que nós passamos. E eu tô falando isso pra vocês porque essa semana eu conversava com uma pessoa e ela falava exatamente de tudo que ela viveu e que eu já vivi. É muito interessante, foi muito interessante. E foi nessa hora que o Espírito Santo falou pra mim, tá vendo? Você nunca foi vítima, vocês são instrumentos. Vocês são instrumentos. Da mesma forma que Deus escolheu José para ser instrumento, Moisés para ser instrumento, Noemi para ser instrumento, Ele escolhe a mim e você para sermos instrumentos. Vocês têm noção da importância para o reino que eu e vocês temos? De levar Jesus para as pessoas, de falar, olha, eu só suportei porque Deus estava do meu lado. Vocês entendem? Que eu e você podemos fazer diferença na vida de muitas pessoas, mas se a gente ficar se vitimizando a vida inteira, mas eu fui abusada, mas eu fui agredida, mas fizeram falsidades comigo, mas falaram de mim, mas viraram as costas pra mim, mas os meus filhos, mas os meus pais, e blá blá blá, você entende? E assim, é uma escolha minha e sua, se vitimizar ou entender que nós somos usadas pelo Espírito Santo.
É isso que ele deseja de mim e de você. E esse é o recado que eu vim trazer para você essa noite. O que eu orei e pedi a Deus é que estivessem aqui as pessoas que precisam ouvir isso. Talvez você já até saiba disso, que você é um instrumento. Então que você se prepare, porque Deus vai ainda usar muito você na vida de pessoas. Sabe por quê? Porque senão se a gente não entender que nós somos instrumentos, a gente nunca vai entender o amor de Deus. Porque a gente vai achar, poxa, ele me deixou passar por isso e eu não merecia. Quando na verdade quem não merecia era o próprio Senhor, né? Ele que não merecia a cruz. Agora eu e você carregar uma cruz, a gente vai ter que carregar. Eu e você entender que no mundo a gente vai ter aflição, no mundo a gente vai ter aflição. Mas agora, se toda vez que eu e você passarmos por situações, entendermos que nós somos instrumentos, a gente vai ver diferente. A gente vai ver o problema de forma diferente do que a gente viu até hoje, sabe? Sem ser vítima. Eu não estou dizendo que você não tem direito de sofrer, de sentir a tua dor, ok? Eu estou dizendo para você que ela precisa ter começo, meio e fim. Entende? Ela precisa ter começo, meio e fim. Porque se você parar naquele lugar da dor, tu vai ficar ali, tu não vai sair dali. E hoje o Senhor diz para você que tem saída sim. Você não precisa ficar sentindo essa dor. Entende? Tem saída sim, porque é Ele quem te sustenta, é Ele que me sustenta. Cara, eu já passei por tanta coisa, tanta coisa. E se eu tivesse parado em cada instante, e olha que eu já pensei em parar. Ninguém tá livre disso. Por isso que eu tô dizendo pra você, não é que você não vai ficar triste, não é que nós não vamos chorar, não é que nós não vamos pensar em parar. Não é nada disso, nós somos seres humanos. Assim como Jesus sofreu, sentiu dores, se entristeceu, ele foi até o fim na cruz. É por isso que hoje eu e você estamos aqui ouvindo essa mensagem. Jesus foi até o fim na cruz. Aí ele pergunta pra mim e pra vocês hoje, vão abandonar a cruz ou vão até o fim com ela? Entendeu? Vão abandonar ou vai ficar se vitimizando ou vai entender que a cruz precisa chegar até lá. Porque vocês são instrumentos meus. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas chorando, mas enquanto a gente fica sofrendo, enquanto a gente vive chorando, a gente não liga pra ninguém, a gente não pergunta se a pessoa tá bem, a gente não olha pro lado, a gente só olha pra gente, a gente só olha pra nossa dor. Entende? Então, o que o Senhor quer falar para mim e para vocês essa noite é que vocês e eu não somos vítimas, somos instrumentos. Ou seja, é um privilégio. É um privilégio, não é para qualquer um. É um privilégio poder ser usado na vida das pessoas. É um privilégio poder falar do amor de Cristo para as pessoas. É um privilégio. O que eu falo sempre, para quem queira ouvir, sabe? As pessoas, teve gente que descobriu a luz, né? A lâmpada, descobriu a luz. A eletricidade, ou melhor. Teve pessoas que descobriu a pólvora. Teve gente que descobriu tudo. Eu descobri Jesus na minha vida. E ele transformou a minha vida. Por que eu não vou falar sobre isso para quem eu sei que precisa? Como eu vivo precisando, porque todos os dias eu preciso. Todos os dias eu careço disso, porque todos os dias eu peco. Todos os dias eu erro. Todos os dias situações vêm à minha direção tentando me destruir. Eu sei que acontece com vocês também, mas o Espírito Santo de Deus diz para vocês essa noite, vocês não são vítimas, vocês são instrumentos na minha mão. E tudo isso que vocês viveram foi porque eu tenho um propósito na vida de vocês. Entendam isso. Através do seu testemunho, através do seu exemplo de vida, através daquilo que você vai abrir sua boca e contar, eu vou curar, diz o Senhor. Através daquilo que vocês vão falar com as pessoas, eu vou libertar. Ele vai salvar. Entende? Como a gente pode levar um remédio estando doente? Como falar de cura? Estou falando de algo espiritual, algo emocional, ok? É o que eu falo sempre, um médico não cuida de um doente. Como é que o médico vai chegar no hospital e cuidar de um doente? Então que nessa noite, você que está aqui me assistindo, você entenda que você não é vítima. Amém? Vocês não são vítimas, nós não somos vítimas, nós somos instrumentos. E quando a gente entende isso, tudo fica mais leve. Até aquele problemão que a gente carregava fica leve. Não importa o que foi,
Se foi abuso, agressão, palavras, abandono, sabe, rejeição. Se você se sente rejeitada, eu já me senti muito rejeitada durante muitos anos da minha vida e o Espírito Santo já me tratou, porque eu achava que eu era uma pessoa rejeitada e ainda, como a palavra fala, ainda que um pai se esqueça, uma mãe se esqueça do filho, eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Então, bonita, nessa noite, guarda essa palavra no teu coração, sabe? Eu não vou nem dizer que Deus complete, porque a palavra é toda dele. Então, eu não vou falar que ele complete aquilo que eu não consegui falar, não. Que ele faça a obra na minha vida e na tua vida. Porque você que está me ouvindo aí, eu quero dizer para você que vocês são instrumentos de Deus para sarar vidas, para levar alimento para vidas. Amém? Para libertar, como Moisés libertou o povo que era cativo. Quantas vidas cativas em mentiras, em traições. E vocês podem dizer para essas pessoas, vocês não precisam viver assim, porque Jesus ama vocês. Vocês não são presidiários, vocês não são vítimas, vocês são libertos. Então, guarde essa palavra no coração de vocês. Nunca, olha, se vocês não lembrarem de mais nada do que eu falei, lembre-se dessa frase. Vocês não são vítimas, vocês são instrumentos. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje, dessa live. Eu quero fazer uma oração com você que está aí do outro lado, que vai fazer bem para mim e para você. Então, eu convido a você a fechar os seus olhos e ouvir o que o Espírito Santo vai falar com você através dessa oração. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa mensagem nessa noite. Obrigada por nos fazer entender que não somos vítimas de problemas, não somos vítimas de prisões, não somos vítimas de enfermidade, não somos vítimas de traições, não somos vítimas de palavras contrárias, não somos vítimas de pessoas maldosas, não somos vítimas, Senhor, mas somos instrumentos seus. Se o Senhor nos escolhe, é porque sabe que nós vamos aguentar e que lá na frente vamos poder ajudar outras pessoas com tudo aquilo que nós vivemos. Então, Espírito Santo, toca em cada irmã que está me ouvindo, toca na minha vida, nos faça entender que por mais que esteja doendo agora, amanhã vai parar de doer e nós poderemos levar cura para outras vidas. Então, Espírito Santo, faça tua obra em nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, bonitas. Que o Espírito Santo, além de fazer morada em vocês, possa falar com vocês tudo aquilo que vocês precisam ouvir. Lembre-se, não somos instrumentos, não somos vítimas, somos instrumentos. Tá bom? Muito obrigada por você que ficou aqui comigo. Fico muito feliz de você estar ouvindo a palavra de Deus através da minha vida. Que você continue lendo a Bíblia. Tá bom? Eu só venho falar um pouquinho aqui, mas a sua intimidade, o véu foi rasgado, significa que você pode buscar em Cristo direto, não fique dependente de homem, seja dependente de Deus, tá bom? Amém, Adna, curadas para curar, amém. Eu creio que o Senhor tem curado nossas dores na alma, físicas, espirituais, para que possamos curar outras vidas, amém? Deixa eu tirar uma foto aqui rapidinho. Para botar na página. Muito obrigada, que Jesus abençoe vocês. Um beijo para todos vocês. Dani é a sogra do meu filho. Adna, um beijo para você. Cris, eu não sei quem mais tá aí. Dá um oizinho para mim para poder te mandar um beijo. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Ariadne, um beijo, Ariadne. Você é uma mulher de... Olha, eu tô suando. Uma mulher de Deus também. É muito bom trocar ideias com você, Ariadne. E que Jesus abençoe todas vocês. Fiquem na paz também do Senhor, tá bom? Um beijo. E que o Espírito Santo continue fazendo de nossas vidas instrumentos e instrumentos afiados, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite. Tchau, bonitas. Tchau.